Olá, mulheres queridas, hoje vamos ouvir o último capítulo, fechando a leitura desse livro maravilhoso. Lembre-se, a medida da sua busca será a medida da sua resposta. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre reconciliação. Em uma de suas jornadas para pregar o evangelho do reino, Jesus passou por Samaria, mais especificamente pelo povoado de Sicá, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali havia um poço, e como o Senhor estava cansado da longa caminhada, sentou-se ali por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus lhe pediu um pouco de água para beber. Surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos, aquela mulher ficou intrigada. Por que ele está me pedindo água? A samaritana foi uma mulher que teve um encontro transformador com Jesus. Os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus, por isso os dois grupos não se davam bem. Como Jesus era judeu, falar com uma mulher, ainda por cima samaritana, era um escândalo. Esse encontro aponta a reconciliação do pecador perdido com Deus Criador, para a transformação interior pela mensagem de Jesus, para então se tornar testemunha para o mundo. Se Jesus quebrou paradigmas ao conversar com mulheres, tirar aquele tempo para falar sobre teologia com uma mulher samaritana e a sós, foi um ato muito revolucionário. Ele quebrou um enorme tabu social e cultural. Jesus certamente estava muito cansado e sedento quando encontrou a samaritana, pois João registrou no texto bíblico que a caminhada havia sido muito longa. Ele e seus discípulos não tinham posses nem animais de montaria, por isso eles andavam a pé. As distâncias eram longas e as viagens cansativas. Jesus era humano, sentia cansaço, sentia sede. Pela hora em que se deu a passagem, ao meio-dia, imagina o calor que se fazia. Debaixo de um sol escaldante, num clima quente e seco, a situação deixaria qualquer um que se aventurasse a pegar a estrada a pé cansado. Por essa razão, também não era a hora comum para buscar água no poço. As mulheres costumavam ir no horário mais fresco do dia. Aquela não era uma mulher comum, ela seria protagonista de algo além das expectativas. A samaritana deve ter acordado aquela manhã achando que seria um dia comum, penoso para uma mulher que possivelmente era mal vista em sua comunidade. Do relato infere-se que ela moralmente questionável, uma vez que se relacionava com muitos homens, o que fazia dela uma pecadora. Como tal, as demais mulheres não deveriam querer ter nenhum tipo de relacionamento com ela, o que explicaria o fato dela ter ido ao poço numa hora em que as outras não estariam lá. Sentindo-se excluída e sendo bastante rejeitada, isso deve ser bastante dolorido. No caso da samaritana, sua conduta não facilitava sua aceitação, o que possivelmente machucava sua alma. Ela não ia apanhar água no mesmo horário que as outras mulheres da comunidade iam. A hora de ir ao poço deveria ser um momento ímpar na vida das mulheres. Ali elas colocavam os assuntos em dia, conversavam com as amigas e vizinhas, mas a pecadora não. Um pecador prefere viver nas trevas escondido, ele não quer sair à luz, onde seus pecados serão expostos. Por isso, para ela, era melhor ir ao poço quando estivesse deserto, para ficar longe dos olhares de reprovação e dos cochichos. Nesses momentos difíceis da vida, conhecer Cristo e ter um relacionamento íntimo com Ele faz toda a diferença. Jesus perdoa pecados, acolhe o pecador, consola o triste e abatido de espírito e aqueles que se sentem só. Não existe uma única pessoa que com Jesus não tenha a chance de renovar sua vida e se reconciliar com Deus e com o próximo. A samaritana não sabia, ainda que sua jornada estava prestes a passar por uma mudança radical e que ela estava prestes a receber a água da vida. Sim, ela nunca mais seria a mesma após bebê-la. Quando a mulher chegou ao poço, foi surpreendida pela presença daquele homem. Quem seria? Não era comum ver alguém ali naquele horário tão quente do dia, ainda mais um homem. Aparentemente, ele não tinha nenhuma vasilha que pudesse tirar água. A samaritana se aproximou. Ao avistá-la, ele deveria ter se afastado, como mandava o costume da época. Mas não foi isso que Jesus fez. Ela se aproximou e aquele judeu pediu-lhe algo. Por favor, me dê um pouco de água para beber. Pensando sobre a mulher samaritana, suponho que nesse momento ela se viu diante de um impasse tremendo. Aquele contato não poderia ter acontecido entre um homem e uma mulher, ainda mais a sós. E envolvendo um judeu e uma samaritana, pior ainda. Na cabeça daquela mulher devia haver um monte de dúvidas. E como se não bastasse ela ser quem ela era,
Alguém com dificuldade de convívio social, agora também corria o risco de ser pega com o homem naquela situação. Aí era demais. Mas apesar de surpresa, ela ficou e respondeu a Jesus, o que deu a ele a abertura de que ele precisava. Aquela não seria uma conversa qualquer. O diálogo entre eles geraria em torno do que há de mais importante para o ser humano, a salvação. Jesus queria oferecer-lhe a reconciliação, que viria ao beber da água da vida. E mais, ele desejava fazer daquela mulher rejeitada uma mensageira das boas novas. Para tanto, ela precisava ficar e ouvir o que ele tinha a oferecer. A mulher não se intimidou e, apesar de desconfiada, aceitou ficar e ouvir, tomando a decisão mais acertada da sua vida, render-se aos pés de Jesus. Algo equivalente aconteceu com Dadá, minha irmã, que se rendeu ao Senhor na época da Guerra do Golfo, no início dos anos 90. Sentada em um barzinho na companhia de algumas amigas, ela estava indignada com a situação do Oriente Médio. Ela não via sentido na briga dos judeus por um tantinho de terra que dizia ter sido dado a eles pelo próprio Deus. Cadê as escrituras da terra? Ela perguntava. Dizem que Deus tinha dado a terra a alguém, era um pouco demais para os inteligentes, como ela se achava. Naquela hora, alguém lhe disse que a escritura estava na Bíblia, no Antigo Testamento. Pela boca dessa mulher, o que se ouvia era a voz de Cristo junto ao poço, oferecendo-lhe água. Dadá, uma intelectual, lembrou-se logo da Bíblia que tinha em casa, presente de uma manicure que nunca tinha sido aberta. Ao chegar em casa, Dadá foi direto apanhar a Bíblia. Abriu no livro de Josué. Ela conta que ficou espantada com tantos relatos de brigas, guerras e sangue. Pensou na hora que o mundo estava perdido, aquele povo era mesmo capaz de começar a Terceira Guerra Mundial. Mas sem que ela soubesse, Jesus estava à sua procura e o Espírito Santo já operava em seu coração. Sem que ninguém tivesse pregado para ela naquele dia, sozinha em seu quarto, Dadá parou para ouvir a doce voz de Jesus. Bebeu da água da vida e se rendeu ao Senhor. Sua vida mudou completamente. Quando ela releu Josué com a ajuda do Espírito Santo de Deus, entendeu tudo e ficou em paz. Foi uma surpresa muito grande para a nossa família e para todos os nossos amigos. Ninguém compreendia sua mudança. Todos conheciam o Dadá intelectual, que questionava tudo, que não se contentava com qualquer explicação à toa. O que tinha acontecido? O que houve é que ela teve um encontro a sós com Jesus. Rendeu aos seus pés, vivenciou a reconciliação com Deus e aceitou ser uma mensageira das boas novas, levando muitos à nossa casa a Cristo. Como é importante a decisão de ser apresentada a Jesus e conhecer os planos de Deus. A mulher samaritana podia não ser um modelo de santidade, mas estava incluída no plano redentor de Deus, assim como Dadá, eu e você. O diálogo entre Jesus e a samaritana continuou, porque ela era curiosa e fez vários questionamentos ao Senhor. E ele falou, se você soubesse quem fala contigo, lhe pediria água, e ele lhe daria água viva. Aquilo a tocou profundamente, porém ela ainda não estava compreendendo com clareza as palavras daquele homem, pois ele dizia uma coisa e ela entendia outra. Antes de se dar a conhecer, Jesus questiona a samaritana sobre sua vida pessoal e revela sua condição de pecadora, uma mulher que teve muitos homens. Ao fazer isso, ele a confronta com a sua necessidade urgente de se reconciliar com Deus, porque podemos deduzir que aquela mulher tinha uma grande carência afetiva, resultado de um grande vazio existencial. Jesus então lhe mostra que só nele ela teria plenitude. Finalmente o Senhor deixa claro para a samaritana quem ele é e quem poderia lhe dar água que saciaria sua sede espiritual, emocional e afetiva para sempre. Ele era o Messias. Ao se revelar, Jesus abre para aquela mulher a porta da salvação e da reconciliação com o Pai. Ela foi tão impactada por aquilo que levou a notícia para toda a cidade. Muitos vieram a Cristo por intermédio dela, ouviram Jesus e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas porque você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Quem entrega a vida a Jesus tem uma missão. Da mesma forma que o Senhor usou aquela mulher samaritana após ela ter se rendido aos seus pés, em nossos dias ele usa as mulheres que se renderam à mensagem do Evangelho para testemunhar e ser bênção até os confins da terra. Afinal, os rendidos precisam ser sal e luz da terra. O tempo é de colheita. Fico muito preocupada com a urgência dos nossos dias. Não sabemos o dia nem a hora da volta do Senhor, mas ele avisou que sinais aconteceriam. Jesus vai voltar. Precisamos estar preparadas e proclamar a mensagem da salvação ao máximo possível de pessoas, assim como a samaritana fez. O que você precisa fazer para viver plenamente a reconciliação com Deus?
tão somente render-se aos pés de Jesus. Olá, mulheres, terminamos aqui a leitura desse maravilhoso livro. O objetivo da escritora é fomentar em cada leitora o desejo de mudança. Este é um livro para todas as mulheres que têm no coração o desejo por verdadeiras mudanças em si mesmo e ao seu redor. Mulheres que almejam aprender e serem curadas no corpo e na alma, seja por meio do perdão, seja pela salvação. Este é um livro para mulheres que querem ter sua vida transformada e, a partir dessa mudança verdadeira, transformar muitas coisas ao redor. Então, não se contente com pouco, não se conforme com uma vida de pecados, com um relacionamento meramente religioso com Deus, ou com o fato de não exercer nenhuma influência sobre este mundo tenebroso. Renda-se hoje, renda-se já. Cristo está de braços abertos esperando agora, só depende de você.